Carta sobre a Felicidade, a Meneceu, de Epícoro. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto ainda é jovem, e nem se canse de se dedicar à filosofia depois de velho, porque nenhuma pessoa é jovem demais, ou velha demais para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de se dedicar à filosofia ainda não chegou, ou que a hora já passou, é como se dissesse que ainda não chegou, ou que já passou, a hora de ser feliz. Portanto, a filosofia é tão útil ao jovem, quanto é útil ao velho. Para quem está envelhecendo sentir o rejuvenescimento, por meio das gratas recordações das coisas que já se foram. E para o jovem poder envelhecer, sem sentir medo das coisas que ainda estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que proporcionam a felicidade, já que, estando a felicidade presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva então todos os ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente mortal e bem-aventurado, como sugere o senso comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem que seja inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dessa divindade, tudo que for capaz de lhe conservar a felicidade e a imortalidade. Os deuses de fato existem, e é evidente a compreensão que temos deles. Já a imagem que a maioria das pessoas faz sobre eles, essa não existe. As pessoas não costumam preservar a noção que possuem sobre os deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses em que a maioria acredita, mas sim, quem atribui aos deuses os falsos juízos e concepções que a maioria das pessoas possui sobre eles. Como consequência, os julgamentos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em fundamentos naturais, mas sim, em opiniões falsas, infundadas. A partir disso, surge a crença de que os deuses causam os maiores malefícios àqueles que praticam o mal, e os maiores benefícios aos que praticam o bem. Incorporados pelas suas próprias virtudes, os deuses só aceitam conviver com os seus semelhantes, e consideram estranho tudo aquilo que seja diferente deles. Acostume-se à ideia de que a morte para nós não é nada, uma vez que todo o bem, e todo o mal, residem apenas no campo das sensações. E a morte é justamente a ausência das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada, nos proporciona a capacidade de aproveitar a vida efêmera, sem desejar que ela seja infinita, e eliminando o desejo pela imortalidade. Não existe nada de terrível na vida, para quem está perfeitamente consciente de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte, não porque a chegada da morte poderá lhe proporcionar sofrimento, mas sim, porque o perturba a própria espera pela morte. Aquilo que não nos causa mal algum quando presente, não deveria nos causar mal algum enquanto ainda está distante. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa nada para nós, justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Por outro lado, quando a morte chega, nós é que não estamos presentes. A morte, portanto, não é nada, nem para os vivos, nem para os mortos, já que para os vivos ela não existe, ao passo que os mortos não estão mais aqui. Entretanto, a maioria das pessoas foge da morte como se fosse o maior dos males, ou a deseja como eterno descanso dos males e dores da vida. O sábio, porém, não despreza a vida, e nem tem medo de deixar de viver. Para o sábio, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como escolhe pela melhor comida, e não pela mais abundante. Do mesmo modo, o sábio colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, mesmo que seja breve. Quem aconselha o jovem a viver bem, e o velho a morrer bem, não passa de um tolo, não só pelo que a vida pode proporcionar de agradável para ambos, mas também, porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado tanto em viver com honestidade, quanto em morrer com honestidade. Entretanto, pior ainda é o tolo que diz: bom seria não ter nascido, mas, uma vez nascido, transpor o mais depressa possível os portões de Hades. Se ele diz isso com tanta convicção, por que então não abandona a própria vida? Pois, se for esse realmente seu desejo, é livre para realizá-lo. Mas, se disse isso apenas por brincadeira, foi imprudente e tolo em falar de coisas que não admitem brincadeiras.
Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não cairmos na armadilha de esperá-lo como se fosse acontecer com toda certeza, e nem de ficarmos desesperados como se o futuro jamais pudesse chegar. Consideremos também que, dentre os desejos humanos, há aqueles que são naturais, e há também os que são inúteis. Dentre os desejos que são naturais, há alguns que são naturais e necessários, e outros que são apenas naturais. Dentre os desejos naturais e necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros que são essenciais para o bem-estar corporal, outros, ainda, que são fundamentais para a própria vida. É justamente a compreensão plena dos diferentes tipos de desejos que nos leva a direcionar as nossas escolhas e as nossas recusas para a saúde do corpo e para a tranquilidade do espírito, visto que é justamente este o meio para uma vida feliz. Com esse objetivo em mente, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, toda a tempestade da alma desaparece, e o ser humano, não tendo que ir em busca de algo que lhe falta, nem de buscar qualquer outra coisa que não seja o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Do contrário, quando não sofremos pela sua ausência, essa necessidade pelo prazer não é sentida. É por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Por isso, nós identificamos o prazer como o primeiro bem inerente ao ser humano, e, em razão dele, praticamos todas as nossas escolhas e recusas, e a ele chegamos, escolhendo todo o bem de acordo com a distinção entre prazer e dor. Embora o prazer seja nosso bem original e inerente, nem por isso devemos escolher qualquer tipo de prazer. Há ocasiões em que devemos evitar muitos prazeres, quando deles nos resultam as mais diversas e desagradáveis consequências. Em outros casos, devemos preferir diversos sofrimentos no lugar de prazeres, se um prazer maior vier a ser resultado depois de suportarmos essas dores por certo tempo. Portanto, por sua própria natureza, todo prazer constitui um bem. Entretanto, nem todos os prazeres devem ser escolhidos. Do mesmo modo, toda dor é um mal, mas nem todas as dores devem ser sempre evitadas. Convém, portanto, avaliar todos os prazeres e todas as dores, tendo em vista os seus consequentes benefícios e danos. Há, portanto, ocasiões em que utilizamos um bem como se fosse um mal, e há também situações que utilizamos um mal como se fosse um bem. Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Não que devamos nos satisfazer com pouco, mas sim, que devemos nos contentar com esse pouco, caso não tenhamos o muito, pois estamos honestamente convencidos que desfrutam melhor a abundância aqueles que menos sentem a necessidade por ela. Tudo que é natural e necessário é fácil de conseguir. Difícil é tudo aquilo que é inútil. Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais refinadas, desde que se remova a dor provocada pela falta. Pão e água são capazes de produzir o prazer mais profundo, quando são ingeridos por aquele que precisa se alimentar. Portanto, habituar-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao ser humano os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos ter uma experiência rica, predispõe a nossa capacidade para melhor desfrutá-la, e nos prepara para enfrentar sem medo os momentos escassos na vida. Então, quando dizemos que o objetivo final é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos excessos, ou aos prazeres que consistem no gozo dos sentidos, como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou que não concordam com ele, ou que o interpretam de maneira equivocada. Quando dizemos que o objetivo final é o prazer, nos referimos ao prazer que é alcançado pela ausência de sofrimentos físicos, e pela inexistência de perturbações da alma. Não são, portanto, nem bebidas, nem banquetes, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta, que tornam doce a vida, mas sim, uma avaliação cuidadosa, que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição, e que remova as opiniões falsas, em virtude das quais, uma imensa perturbação toma conta dos espíritos. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o bem supremo, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia.
É a partir da prudência que originam todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. E que não existe prudência, beleza e justiça sem haver felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável das virtudes. Na sua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio? Que tem um juízo reverente em relação aos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que compreende plenamente a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de serem obtidas, e que o mal supremo, ou dura pouco, ou só nos causa sofrimentos leves. Que nega o destino, apresentado por alguns como o senhor de tudo, já que as coisas acontecem, ou por necessidade, ou por acaso, ou por nossa própria vontade. E que a necessidade é incoercível, o acaso é instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a censura e o louvor. Mais vale aceitar o mito dos deuses, do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito pelo menos nos oferece a esperança do perdão dos deuses, por meio das homenagens que lhes prestamos durante a vida, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não faz nada por mero acaso, nem é algo incerto. O sábio não acredita que a sorte proporcione aos seres humanos nenhum bem ou nenhum mal que sejam fundamentais para uma vida feliz, mas sim, que a partir da sorte pode surgir o início de grandes bens e de grandes males. A seu ver, é preferível não ter sorte e ser sábio, do que ter sorte e ser um tolo. Na prática, é melhor que uma boa ideia não chegue à sua realização, do que uma ideia ruim chegue a ter êxito. Medita, portanto, todas estas coisas e muitas outras relacionadas, noite e dia, consigo mesmo e com seus semelhantes, e nunca mais se sentirá perturbado, quer esteja acordado, ou quer esteja dormindo. Viverás como um Deus entre os homens, pois não se assemelha a um mortal aquele que vive entre os bens imortais.